Olá, tudo bem? Aqui é a professora Kelly e hoje nós teremos uma aula de atualidades. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma abordagem sobre alguns assuntos interessantes e que estão sendo discutidos aí na sociedade e que nós conversamos também em sala de aula e eu trouxe aqui para fazer algumas considerações, né, para que vocês possam também estar refletindo sobre essas temáticas. Bom, nós vamos começar nossa aula então falando sobre a mineração e o meio ambiente, a questão da Amazônia em relação aí às queimadas e aos desmatamentos, e vamos destacar também alguns aspectos sobre o Estado laico, certo? Então vamos lá, me acompanhe. Então vamos falar primeiramente sobre os impactos ambientais causados pela mineração. A atividade mineradora, ela apresenta um alto potencial de impacto ambiental. É uma atividade econômica muito importante para o nosso país, mas também ela acaba deixando ali consequências da sua atividade, como é o caso, por exemplo, da poluição dos recursos hídricos, e aí nós podemos destacar que a água é das principais partes afetadas por conta da mineração, também do solo, né, geralmente o local onde ocorre essa extração de minério, o solo fica comprometido e além da perda da biodiversidade, tanto em relação à fauna quanto à flora. Então, esses são alguns dos problemas que são oriundos aí da atividade mineradora. Outros aspectos que a gente pode destacar também é a degradação da paisagem, né? A paisagem ela fica modificada pela ação do homem e ela fica destruída. Podemos destacar também a questão do desmatamento. Então, quando a mineração ocorre ali em áreas onde é de floresta, né, é natural que ocorra ali o desmatamento justamente para que essa exploração ocorra. A poluição e a contaminação dos recursos hídricos, né, também é um dos fatores que afeta muito o meio ambiente decorrente aí da mineração. A poluição sonora e a alteração da qualidade do ar também são aspectos levantados aí, né, em decorrência da mineração. A redução da biodiversidade, então toda a forma de vida ali em volta do local de mineração, seja de plantas, de animais, eles vão sofrer com esses impactos, né, e pode haver também uma diminuição da ocorrência, né, da presença de determinados tipos de plantas e animais. Com o tempo também a gente vai constatar a redução da disponibilidade de minerais, então é normal que isso ocorra, né, que a quantidade de minério ali naquele local da extração ele vá diminuindo. E também um outro aspecto é a geração de resíduos e disposição inadequada dos rejeitos. O exemplo de Brumadinho e Mariana são exemplos, né, bem contundentes aí sobre o problema relativo à mineração. Mas vale destacar também que, apesar da mineração ter toda essa dificuldade, né, como consequências que afeta o meio ambiente, afeta a vida do ser humano, mas ela é uma atividade econômica muito importante, tanto para o Brasil quanto para o mundo. Então, é necessário que haja uma busca por medidas mais sustentáveis, né, para tentar minimizar cada vez mais o impacto provocado aí pela mineração. Então, a bandeira que se levanta não é o fim totalmente da mineração, mas que se busque formas de trabalhar para que se evite, né, ou minimize o máximo possível esse tipo de consequência ruim, tanto para o meio ambiente quanto para a vida. Um outro assunto que a gente também vale destacar é o desmatamento na Amazônia. Esse é um problema recorrente, né, que o Brasil já enfrenta há um tempo, mas que aparentemente ele está acentuado nos últimos anos. Então nós vamos ver que o desmatamento na Amazônia, ele não é uma prática atual. Não vamos dizer que os nossos governantes atuais, né, não foram eles que inventaram o desmatamento na Amazônia. Ele ocorre já há algum tempo.
E essa região ela manteve-se preservada até mais ou menos por volta da década de 70. Depois dessa época é que ela passou a sofrer com a retirada dessa cobertura vegetal, né, a partir desse período. No início do desmatamento da Amazônia, as principais causas, né, os principais motivos que levaram para que isso acontecesse foi principalmente a construção de rodovias, alguns projetos de colonização, né, de determinadas áreas, então levar a gente para morar nesses lugares, e aí era necessário o desmatamento. A construção de hidrelétricas também foi um fator que incentivou, né, essa prática, e a expansão da mineração. Então, todo esse contexto nós vamos ver ali no final do século XX, né, como sendo os fatores que impulsionaram o desmatamento na Amazônia. Então, a partir dos anos 2000, diante aí de uma nova realidade econômica, né, de um novo contexto, algumas atividades começaram a crescer, a se expandir e era necessário mais espaço para essas práticas. E aí o foco, né, as causas que levaram ao desmatamento, ela acaba mudando um pouquinho. Nós podemos destacar, a partir desse período, a questão do agronegócio, então a derrubada de árvores, o desmatamento, de maneira geral, ele visava abrir áreas, tanto para o cultivo de grãos, né, a soja é um dos principais produtos, quanto também para a criação de gado. O extrativismo vegetal e mineral também é uma das causas apontadas, né? E, infelizmente, muitas vezes, essas atividades elas são praticadas de maneira ilegal, porque existe uma legislação que regulamenta a forma com que esses processos podem e devem acontecer. Então, quando a pessoa age de maneira ilegal, significa que ela não está atendendo aquelas normas de preservação, né, básicas ali que foram instituídas para tentar manter o equilíbrio da melhor forma possível, tá? Só um destaque, temos vivenciado aí vários incêndios, não só na Amazônia, mas em outras partes do Brasil também, mas no caso da Amazônia em específico, os especialistas apontam que não há incêndios naturais na Amazônia, porque naturalmente é uma região mais úmida, né, e que se ocorrer, é algo muito esporádico. Então, o que a gente tem visto é a ação humana mesmo, né, dentro desse processo. Sobre as consequências, a gente pode destacar o desequilíbrio ecológico, espécies da fauna da região que perdem seu habitat à medida que as áreas são devastadas, então muitos animais morrem e perdem ali o seu local de viver, né? Espécies de animais e vegetais podem entrar para a lista de ameaças à extinção. O aquecimento global também é uma das consequências, porque as queimadas acabam gerando gases, né? Gases poluentes, na verdade. Mudanças climáticas e também processos erosivos e de assoreamento nos rios. Então, esses são aí as principais motivos, né, as principais consequências, na verdade. Algumas alternativas, porque é muito fácil vir e falar, né, apresentar o problema, mas é importante também que a gente observe quais são os caminhos que podem serem seguidos para evitar determinadas situações. Então, os especialistas defendem um manejo sustentável como alternativa ao desmatamento da Amazônia. Dentre essas atividades, a gente pode destacar o extrativismo dos produtos da floresta, como os óleos de copaíba e andiroba, são produtos muito utilizados principalmente pela indústria farmacêutica e cosmética, né? A fabricação de medicamentos com a imensa biodiversidade da Amazônia, bem como ali o uso, né, variado das frutas da região. Somente com o açaí, a gente pode ver que o Brasil fatura cerca de 600 milhões de reais por ano. Antes consumido somente na região, esse produto, o açaí hoje ele é exportado mundialmente, sendo que os Estados Unidos são o nosso maior comprador. Então, existem formas de você explorar ali atividades econômicas sem necessariamente precisar destruir, né, acabar com a floresta.
E aí eu achei essa imagem interessante aí no canto da tela, que o agronegócio ele não precisa ser arcaico, né? Existem alternativas onde essas atividades elas podem ocorrer de uma forma mais coerente, né? Mais correta dentro do contexto. Então, a intenção também não é demonizar o agronegócio, pelo contrário, nós precisamos muito dessa atividade econômica, mas existem formas mais legais, né, para que ela ocorra. O outro assunto que nós vamos falar é sobre o Estado laico. O Estado laico, ele é uma forma de organização política que garante aí a liberdade religiosa de todos os seus cidadãos. Então, nada mais é do que a separação entre Estado e religião, né, entre governo e igreja. Então, dessa maneira, a gente vai ver que o Estado laico, ele não é contra a religião, mas garante que todas as crenças possam coexistir sem a preponderância de um só credo. Então, todas podem existir sem que uma se torne mais imponente, né? Se coloque ali numa situação mais privilegiada do que outras religiões. No contexto histórico, nós vamos ver que essa ideia do Estado laico, ele surge com as ideias iluministas e a Revolução Francesa, quando os revolucionários propuseram lá a separação total da igreja e do Estado. Apesar dessa proposta, a princípio, ele ainda não vai acontecer, né, da maneira com que se pensou. A igreja ainda vai estar ali muito próxima. Na América, a maior parte dos estados surgidos com a independência adotou o regime republicano, né, que previa aí a separação do Estado e da igreja. O Brasil, quando ele se torna independente em 1822, ele assume um regime monárquico, né? O Brasil ele deixa de ser colônia e passa a ser um império. A república vai chegar só lá no final do século XIX, né, no ano de 1889. O Brasil, ao seguir com o regime monárquico, né, como eu disse, lá em 1822, o catolicismo permaneceu, né, como uma religião oficial. Só que a gente pode destacar que as religiões, elas eram toleradas, as outras, né, desde que não se realizassem cultos públicos. Então, somente com o golpe republicano, lá em 1889, que houve essa separação entre Estado e Igreja. E qual é o objetivo do Estado laico? Ele tem como objetivo a construção de uma sociedade onde nenhum grupo social possa se impor aos demais elementos que a integram. Então, nós vamos ver que a proposta, né, o objetivo do Estado laico é justamente a igualdade, tanto de direito quanto de práticas religiosas, de qualquer forma, que todo cidadão seja igual, né, é a chamada equidade. O Estado laico versus o Estado ateu. Então, nós vamos compreender aí a diferença entre Estado laico e Estado ateu. A palavra ateu significa negar Deus, qualquer Deus. Então, dessa maneira, um Estado ateu, ele não permitiria a existência de qualquer religião dentro das suas fronteiras, né, e perseguiria seus membros. Isso é o contrário do princípio do Estado laico, onde diversas religiões podem conviver dentro do mesmo espaço. Então, o Estado laico é diferente de Estado ateu. Um outro conceito também importante é diferenciar Estado laico de religião oficial. E é algo que pode gerar até alguma confusão. Países como o Irã, por exemplo, adotam o islamismo como uma religião oficial. Então, isso significa que qualquer outra religião não pode existir dentro das suas fronteiras. E seus membros serão perseguidos, né, e está proibida qualquer manifestação pública de qualquer outra crença que não seja o islamismo. Então, esse é um exemplo de religião oficial. E o Estado laico, pelo contrário, né, ele permite que todas as religiões se manifestem, né, é livre ali o acesso. Bom, então era isso, espero que tenham gostado da aula. Um beijão a cada um de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.